A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Você está na Catflix, no curso médio de Teologia. Nós estamos aqui hoje para iniciar o módulo de número 4, que tem como tema Teologia do Novo Testamento. Vamos fazer a nossa oração? Ore com o pastor Rodrigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder aprender mais da Tua Palavra. Pedimos a iluminação do Teu Espírito e que possamos ser edificados através desse ensino. Abençoe e recompense os Teus filhos, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Vem comigo, tome posse dessa bênção. Teologia do Novo Testamento. Diferente de panorama do Novo Testamento. Lá no básico, panorama do Novo Testamento, aquela visão, né, de como é a classificação nos grupos, nos livros, Evangelho, livro histórico, as epístolas paulinas, universais, Apocalipse, a anônima, né? Então é aquela visão panorâmica. Agora aqui a teologia do Novo Testamento já vai mostrar algumas doutrinas relacionadas, vamos começar aqui falando do Senhor Jesus, a sua obra e também ensinos da palavra de Deus sobre a sua obra. Então, falando de teologia, já vai falar de estudo, de teoria centrobíblica acerca dos ensinamentos da pessoa do Senhor Jesus, que toda a Bíblia, o tema central é o Senhor Jesus. Para você entender, a nossa introdução nos diz assim: um dos principais temas da teologia do Novo Testamento é a pessoa de Jesus, o Messias prometido. Então, em teologia do Novo Testamento, a gente se aprofunda em alguns temas, e dentre eles, o principal, né? Jesus, o Messias, a sua obra, o que ele proporcionou para nós. Então, vem comigo, muito importante. Teologia do Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta a revelação do Messias e a obra da redenção da humanidade. Os judeus, Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Eles esperavam que Jesus fosse um líder político, que promovesse uma guerra contra os romanos e restaurasse literalmente o reinado de Davi. Mas o Messias, eles não entenderam. Ele veio com a missão de promover uma restauração espiritual e não literal. Era espiritual, para fazer uma restauração no interior do ser humano, para levar o ser humano a recuperar a comunhão com Deus e escapar da condenação. O Senhor Jesus promoveu esta ligação, por isso que a palavra religião significa religar. Ele religou a humanidade. Então o Senhor Jesus, ele veio e o Novo Testamento revela. É uma pena, né? Os judeus não acreditam nem nas obras do Novo Testamento. Negaram Jesus, através deles os romanos crucificaram o Senhor Jesus, e os apóstolos que escreveram sobre o Senhor Jesus, eles refutam. É uma pena, né? Os livros do Novo Testamento. Mas para nós que cremos e que é poder de Deus, vamos estudar a teologia do Novo Testamento e o que a teologia do Novo Testamento mostra acerca do Messias. Vem comigo. Jesus Cristo, o Messias. Vamos lá. Desde o Antigo Testamento, Deus vinha falando com a humanidade acerca da salvação e concretizou esse plano na encarnação. O grande tema da teologia do Novo Testamento é a encarnação do Verbo vivo, o Messias. A palavra Messias, né, vem do hebraico Machia, quer dizer o ungido. E no grego é Cristo, o ungido. Aquele que foi ungido por Deus ou veio de Deus. Hebreus 1, 1 ao 4, João 1, 14, Mateus 1, 21, Isaías 9, 6, Mateus 3, 16, também 16 e 16, que fala da encarnação do Verbo vivo. E nós sabemos, desde a época do primeiro século, do segundo século, aliás, tinha pessoas que negavam a encarnação de Cristo. Até acreditaram em Jesus, mas não, ele andou aqui como um espírito.
iluminado, aperfeiçoado e por isso que venceu. Não. Ele encarnou literalmente, andou aqui como homem. E ele é o cumprimento do que foi anunciado desde do Antigo Testamento. Vamos para frente, vamos entender mais. O Messias lá no Antigo Testamento, vamos compreender. Gênesis 3:15 já foi anunciado. Gênesis 49:10. Aqui são textos para você estudar e conferir acerca do Messias. Deuteronômio 18, 15 ao 18. Números 24:17. Isaías 53, do 4 ao 10. Salmo 110, verso 4. Salmo 2 fala do reino do Messias. O 8 fala da encarnação do Messias. E o 22 fala da morte do Messias. Olha que coisa extraordinária. Tantos textos no Antigo Testamento apontando para o Messias, capítulos inteiros de livros, como o Sapiencial de Salmo, e aí o próprio Messias vem e encarna. Isso é maravilhoso. E os discípulos puderam tocar e ver o Messias de perto, literalmente viram a glória do Senhor. Isso foi tão verdade que eles deram a vida por essa verdade. O Cristo histórico esteve entre nós, a própria ciência prova isso, a história prova, a arqueologia prova que ele esteve entre nós. Lá em Israel, que eu costumo dizer que é um museu a céu aberto, tem todas as provas que Jesus esteve conosco. E os apóstolos viram essa verdade e deram a vida por essa verdade. Lembrando que os apóstolos também, a arqueologia prova a existência dos apóstolos, historiadores como Eusébio de Cesareia, né, que escreveu sobre os apóstolos, e outros ainda que escreveram. Então eles provam a existência e estes homens deram a vida, morreram literalmente e não negaram. Por quê? Porque era verdade. Então o Messias, desde o Antigo Testamento, foi anunciado com cumprimento literal. Ele esteve conosco, os apóstolos viram e escreveram sobre ele. Então, no Novo Testamento, o Novo Testamento apresenta a revelação do Messias. Só existe o Novo Testamento porque o Messias esteve entre nós. Senão não existiria. O que existiria era ainda o judaísmo lá, com o monoteísmo e as tradições judaicas. Se o Messias não vem, existiria lá ainda somente o judaísmo como monoteísmo na face dessa terra. Nós temos aí 3 grandes grupos na face da terra que são monoteístas: os judeus, os muçulmanos e os protestantes. Não dá para dizer que todos os cristãos são monoteístas, porque nós sabemos que tem muitos cristãos que são enoteístas. O que é o enoteísmo, pastor Rodrigo? É acreditar que Deus Jeová é o maior, mas existem deuses menores. E tem muitos cristãos, e você sabe muito bem quem são, que acreditam que existem deuses menores. Agora, os protestantes são verdadeiramente monoteístas. Nós sabemos que não existe outro Deus. E o nosso Deus subsiste eternamente em 3 pessoas, sendo 3 pessoas, né? Em homoousia, em essência, é um ser. Apenas um ser divino. Só existe um Deus. Mas em função e particularidade, 3 pessoas. Ele pode ser assim. Tá? Lá no avançado vai ter uma matéria exclusiva somente sobre a Trindade, que nós temos que se aprofundar nesse tema. Então, Jesus Cristo, o Messias no Antigo Testamento. Vamos lá. Novo e Antigo Testamento, né? As funções do Messias. A teologia do Novo Testamento é importantíssimo para você ver as funções do Messias. Primeiro, profeta. Cristo foi a revelação suprema de Deus para com os homens, trazendo a mensagem máxima de Deus aos homens, conforme Hebreus 1, do 1 ao 4. O que o profeta no Antigo Testamento fazia? O profeta apresentava Deus aos homens, diferente do sacerdote que apresentava os homens a Deus. E nós sabemos que os profetas viviam separados da comunidade, eles não viviam em sociedade. O último que teve aquele estilo de vida dos profetas no Antigo Testamento foi João Batista, que vivia também pelos desertos,
perdão. E João Batista, então, foi o último que teve aquele estilo. Ficavam separados. Quando Deus revelava algo, eles apresentavam-se diante do povo e entregavam a mensagem. Então, eles tinham o dever de apresentar Deus ao povo. E Jesus, a função de profeta é que ele próprio, sendo a mensagem, o verbo de Deus, ele se apresenta entre os homens. A revelação máxima da atuação de todos os profetas está em Cristo, que também é visto como um profeta, porque ele é a própria mensagem. Se alguém perguntar por que Jesus é visto como um profeta, porque o profeta entregava a mensagem, e Jesus é a própria mensagem, revelando Deus aos homens. Por isso que ele diz, quem vê a mim vê o Pai. Então ele veio revelar a mensagem, sendo ele a própria mensagem, ou revelar Deus através da mensagem, sendo ele a própria mensagem. Então, função de revelar Deus através da mensagem, sendo ele a própria mensagem. Profeta, letra B. Sumo sacerdote. E aqui eu amo estudar sobre isso, porque até hoje ele intercede por nós. Cristo fez a expiação perfeita, oferecendo-se a si mesmo a Deus em favor dos homens. Nenhum sacerdote antes de Cristo e nem depois de Cristo, de várias seitas por aí, segmentos, ofereceu a si mesmo em favor dos homens. E mesmo que oferecesse, poderia hoje, homens fazer aí gestos de bravura e de heroísmo, mas são pecadores, não poderiam religar a humanidade. Jesus, ele não apenas se ofereceu, mas ele fez uma oferta desde a infância, se purificando, abandonando, se separando do pecado, para realmente ter condições de oferecer um sacrifício perfeito de si mesmo, como uma ovelha muda. Por isso que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele se ofereceu, lá no Antigo Testamento, na linguagem espiritual, quando Isaac se deita no altar do sacrifício, estava ali seu pai Abraão, Isaac, Flávio José, ele comenta que poderia ter em torno de 25 anos de idade, era um homem, poderia ter empurrado o velho Abraão e ter fugido, mas não, Isaac voluntariamente se deita no altar do sacrifício e se oferece, já apontando para o que Jesus iria fazer. Se ofereceu voluntariamente para religar a humanidade. E ainda está à direita de Deus e intercede por nós. Então ele é o sumo sacerdote, porque os sacerdotes ofereciam um substituto, em forma de animal, lógico, que era um animal, Ofereciam um substituto, tinha o trabalho de matar, de limpar, fazer todo aquele ritual. Era um trabalho difícil, tinha que saber fazer conforme os padrões que Deus havia exigido, mas nem se compara a se oferecer. Primeiramente, ser santo, se separar, porque todo aquele processo de separar um animal sem defeito, de cuidar dele como um sacrifício vivo, aquele animal ali ficava sendo cuidado, já era considerado um sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque esse aqui vai ser oferecido ao Senhor, em favor de alguém, de alguma família, em favor de alguém. Então tinha todo o cuidado, todo aquele parâmetro de exigência feito por Deus, que não podia ter defeito, não podia ser um animal com qualquer problema, já apontava para a pureza de Cristo, como Cordeiro de Deus, vivendo sem pecado, sem defeito, na renúncia. Jesus ele não viveu como as pessoas comuns. Jesus renunciou muito daquela normalidade do dia a dia social, de eventos, de comunidades, de festa, de secularidade. Jesus teve uma vida consagrada, diferente. Até os dias de hoje, quem quiser, a Bíblia diz, viver piamente para Deus, padecerá perseguições, porque as pessoas vão achar que é uma vida muito diferente. E Jesus, desde a infância, viveu uma renúncia e além de ter, como ele disse, por amor destes eu me santifico a mim mesmo, além de ter vivido uma renúncia,
se ofereceu. Ninguém fez isso. Por isso que ele é o sumo sacerdote, maior do que todos, porque ele ofereceu a si mesmo desde a infância, renunciando a tudo e depois se entregando por completo. Letra C. Rei, outra função sensacional. Cristo tem o poder em suas mãos e por isso a Bíblia o apresenta como rei. O que mais caracteriza um rei, Mateus 2, 1 e 2, é o poder de governo que ele tem. Reino, reina. Lembra quando você era pequeno e eu também? A gente fazia alguma bagunça, daí vinha o pai lá para orientar e daí a gente falava para os nossos irmãos, o pai está reinando. Ou seja, predomina o desejo do pai, a vontade do pai, e diante daquele reino, ou daquela reina, como nós falávamos, nós obedecia. Por quê? Porque tem autoridade. Então Jesus é rei, ele reina. A vontade dele predomina no universo. A vontade dele prevalece em todas as áreas. Então, a vontade dele, hoje, predomina sobre os súditos do seu reino. O reino de Deus não é um reino só de exigências, viu? O reino do Senhor Jesus, ele como rei, Melech, ele esteve aqui como um servo, mas ele hoje é rei dos reis. É um reino de benefícios, não é só um reino de exigências, é um reino de benefícios. E bem-aventurado quem é súdito desse reino, que ele não trata como servo. Ele diz lá em João 15,15, eu não vos chamo de servo, mas eu vos chamo de amigo. O servo não sabe, não tem intimidade com o seu senhor. Mas ali quando ele fala amigo, provavelmente ele falou em hebraico com eles ali, ou aramaico, o significado é aquele que anda conectado, aquele que anda grudado. Então, como vocês têm intimidade comigo e como eu sou rei, vocês terão todos os benefícios do meu reino. Proteção, uma vida de paz, de segurança e de prosperidade. Profeta, sumo sacerdote, rei. D. Quando aceitamos a Cristo em nossas vidas, o aceitamos como Salvador, sacerdote, e Senhor, rei, que reina, e profeta, tem a autoridade de revelar Deus e seu reino. Quando você aceita Jesus, você aceita todo esse ministério sobre a tua vida. Aquele que revela Deus como profeta, aquele que intercede até hoje como sumo sacerdote e aquele que tem o governo nas mãos, porque ele é rei. E, lembrando, é nosso amigo. Então não é um governo só de exigências, mas um reino de benefícios. Maravilha, né? Vamos para frente. Teologia do Novo Testamento é maravilhoso. A doutrina de Cristo antes da reforma. O que é isso? Nós temos que entender que a igreja ela surge no primeiro século e dá sequência. Faz mais de 2000 anos que ela existe. E esse entendimento agora é um conhecimento histórico para ver como que a doutrina de Cristo veio ao longo dos séculos sendo estudada. Vamos aqui um conhecimento importante. Até o concílio de Calcedônia, que aconteceu em 451 depois de Cristo, surgiram muitas heresias que foram combatidas e rejeitadas em relação à pessoa de Cristo. Vem comigo. Letra B. Os ebionitas, que eram pobres, lá em 180 depois de Cristo. Os alogianos, que eram antilógicos, em 200 depois de Cristo. Poxa, nunca vi isso, pastor Rodrigo. Vem comigo. Os monarquistas dinâmicos, 260 depois de Cristo, monarquistas dinâmicos a favor dos reis da época, a monarquia, e também algumas heresias em relação à própria autoridade de Cristo como rei, mas muito diferenciado em relação ao que Cristo vem apresentar mesmo, em relação à vontade de Deus. E Ário, o que Ário fez? Até inclusive está no meu livro sobre Ário. 336 depois de Cristo, eles tinham pontos de vista diferentes em relação à plena unidade de Jesus com o Pai. Tais como Jesus nasceu homem e depois do batismo se tornou o Messias. Eles achavam, esses homens, esses segmentos,
que Jesus nasceu homem, mas depois do batismo ele se torna o Messias. Não, ele sempre foi o Messias, só porque não era o tempo de ele revelar o seu ministério. Depois do batismo, ele que era o Messias, ele recebe a unção do Espírito para iniciar o seu ministério, mas a pessoa era uma só, era a mesma. Então, Jesus Cristo, existe uma questão de início do seu ministério, mas ele sempre foi o Messias. Por que eu digo isso? Os homens que vieram do Oriente vieram adorar o Salvador, já quando ele nasceu. E o próprio Deus falou, Emanuel, Deus conosco, aquele que vem da parte de Deus. Letra C. Em 325, no Concílio de Nicéia, e em 381, no Concílio de Constantinopla, as heresias foram rejeitadas. E a divindade de Jesus e do Espírito Santo foram confirmadas. No Concílio de Calcedônia, a natureza humana e divina foram confirmadas. Jesus, ele veio, ele não deixou de ser Deus, em hipótese alguma. Paulo diz que ele não teve por usurpação viver aqui como Deus, ou ser igual a Deus. A expressão ser igual a Deus significa isso. Ele não teve por usurpação viver aqui como Deus, mas ele não deixou de ser Deus, ele era divino. Porém, viveu aqui como um homem. Sempre foi o Messias, mas veio como homem desde pequeno, já foi adorado como Salvador, e depois teve o tempo de iniciar o seu ministério quando ele foi ungido. Mas muitos acreditam naquela visão desses grupos aqui em cima. Não. Ele era um homem comum, não tinha nada de especial nele, nada mesmo. Depois do batismo, aí ele se torna o Messias. Isso é errado, isso é uma heresia. Vejam como eles tratavam esse assunto naquela época. Houve muitas discussões. Vem comigo, só para você compreender. E lembrando, para ratificar, até o 5º século, que nós estamos aqui em 451, que foi feito o concílio em Calcedônia, aqui já é 5º século, havia muitos debates se Jesus era Deus, se ele era o mesmo com o Pai, se ele era o mesmo com o Espírito, se ele era o Messias desde quando nasceu, depois se tornou. Havia debates nessa esfera de questionamento sobre Jesus. E por que, pastor Rodrigo? Em partes é compreensível. Por quê? Porque o cristianismo ele vem de dentro do judaísmo. Como assim? Os primeiros cristãos eram judeus e foram ensinados por séculos, e não foram ensinados errado, que só tem um Deus. É lógico que só tem um Deus. E ficou difícil no meu livro sobre a Santíssima Trindade, para dar razão da nossa fé, eu explico com detalhes, ficou difícil para as pessoas entenderem um Deus que subsiste, e esse Deus tendo poder pode ser assim, subsiste sendo 3 pessoas. As pessoas logo acusaram os cristãos de serem triteístas, não monoteístas. Não existe 3 deuses. Eles não souberam entender que Jesus é Deus. Ficavam questionando, não, mas só existe um Deus. Como que agora tem 2? E eles não souberam compreender esse mistério. E que, na verdade, não é um mistério difícil de compreender. Pelo Espírito Santo, nós entendemos perfeitamente. Deus, ele tem todo o poder, ele pode ser assim. O seu verbo é vivo, independente, com a mesma essência, a mesma homousia, mesma natureza, função diferente. Deus repartiu do seu Espírito repartido é vivo, com a mesma essência, a mesma natureza, com função diferente. Os 3 têm funções diferentes, autônomos nas decisões, mas com a mesma essência. Os gregos chamavam isso de pericórese, habitação mútua de 3 pessoas, ou os latinos, trinitatem, um grupo de 3 pessoas, com a mesma essência. E os cristãos divulgando, como Paulo, João chamou lá em 1 João 5,20, este é o verdadeiro Deus. Escreveu também no Evangelho 1:1, o verbo era Deus. Próprio Tomé, lá em João 20, Senhor meu e Deus meu. Então, falar naquela época que Jesus era Deus,
ele estando ciente que só existia um Deus, porque os judeus divulgavam, até hoje, né, os judeus não rejeitam Jesus, não, só tem um Deus. Essa história de dois não entenderam até hoje. Claro, negaram Jesus, o doador do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não vai compreender esse mistério tão fácil de compreender pelo Espírito Santo. Mas era difícil, daí surgiu muitos debates. Jesus é menor do que Deus, porque ele é filho, lembrando que antes dele vir para essa terra, ele não era chamado de filho, ele era chamado de o Logos, de o Verbo. É tanto que João fala em João 1:1, no princípio ele era o Verbo. E também em 1 João, João fala que há três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Antes de Jesus descer aqui, ele era conhecido como o Verbo vivo de Deus. Depois esse Verbo encarna e anda como filho e recebe o nome de Jesus e começa a ser chamado de Filho de Deus. Mas o fato de ele ter vindo à Terra e ser chamado de Filho de Deus não significa que seja menor do que Deus. Só que isso deu uma confusão na cabeça dos cristãos até o quinto século. E por isso deu muitos debates. Não, Jesus é menor do que Deus, o Espírito Santo não é uma pessoa. E até hoje tem resquícios por aí dessas pessoas que questionavam. Mas graças a Deus que prevaleceu a verdade. Vamos lá para reforçar, memorizando atividades. O que significa a palavra Messias no hebraico e Cristo no grego? Significa o ungido. Lembra que eu falei do Mashiach, o ungido de Deus? 2. Cite alguns textos do Novo Testamento onde se comprova a encarnação do Verbo vivo. Vai ali, faz a pesquisa e ratifica. 3. Cite alguns textos do Antigo Testamento onde aparece a pessoa do Messias. 4. Cite as 3 principais funções do Messias. Está fácil, né? E 5. O que ficou definido no concílio da Calcedônia? Então, reforce, volte ali, responda e sinta-se bem consigo mesmo de que entendeu essa primeira aula. Conclusão? O Verbo vivo desceu entre os homens, encarnou, viveu sendo 100% humano, mas não deixou de ser Deus. Antes não teve por usurpação ser igual a Deus. Teologia do Novo Testamento, tema principal, o Messias, Cristo, profetizado no Antigo, provado pelo Novo Testamento, visto e testemunhado ao ponto das testemunhas darem a vida por ele e aprender as suas funções como profeta, sumo sacerdote e rei, que ainda está ativo nessas funções. Falando conosco, revelando, ele é a própria palavra, né? Intercedendo por nós e tendo o controle do seu reino, né? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Vamos fazer a nossa oração? Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esta primeira aula, desse módulo abençoado. Que nós possamos aprender mais acerca do teu ministério, Senhor, e das doutrinas do Novo Testamento, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Te louvamos pelo teu ministério, Senhor. Profeta por excelência, sumo sacerdote por excelência, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que esta bênção venha para a vida dos teus filhos em tudo, o teu nome seja glorificado. Te agradecemos, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Tome posse desta bênção, bons estudos e até a próxima aula. Fique na paz.